Olá, seja bem-vindo a mais uma aula que nós teremos aqui, a nossa primeira EBS. EBS aí, para quem não sabe, é Escola Bíblica Sabatista. Então nós estamos aqui reunidos na Igreja Batista Tancredo Neves e o nosso assunto de hoje é o livro de João, o capítulo 8. A gente vai começar João 7:53 até o capítulo 8, versículo 11. O tema do nosso estudo é o texto de Jesus, o encontro de Jesus com a mulher adúltera, né? E eu gostaria de ler o texto com vocês, e a gente vai rapidamente passar aí versículo por versículo, trabalhar um pouquinho o contexto e algumas questões relativas a esse texto específico aqui de João, no capítulo 8, né? Começando ali no versículo 53 do capítulo 7, mas aí a gente vai caminhar até João 8, versículo 11, tá? Então eu quero ler com vocês, diz assim o texto: E cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem o que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. E levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Nós temos aqui um trecho que é considerado, né, com o nome aí, o texto da mulher adúltera, o encontro de Jesus, na verdade, com essa mulher, né, e com a condenação dessa mulher, né? O que eu gostaria de ressaltar aqui nesse trecho específico é que o texto desse encontro de Jesus com a mulher adúltera, versículos 53 ao versículo 11, o que a gente vai ver em muitas Bíblias e até em muitos comentários bíblicos, a gente vai ver uma roda de notapé ou uma anotação no qual a gente tem lá dizendo que esse trecho não contém nos melhores manuscritos, ou que os manuscritos mais antigos não trazem menção desse texto. Então, a primeira ressalva, ou o primeiro adendo que eu gostaria de fazer nessa aula, é justamente explicar o que quando nós lemos lá na Bíblia, na nossa Bíblia de estudo, ou quando a gente lê num comentário bíblico, de que esse trecho não contém nas escrituras mais antigas ou nos manuscritos mais antigos, o que isso quer dizer, né? Então essa é a primeira pergunta que a gente vai responder. A segunda pergunta que eu gostaria de responder é mais sobre o texto em si, né? Quando que esse texto sendo considerado, né, autoritativo, normativo, escritura, palavra de Deus, em que contexto ele se encaixa, qual é a mensagem do texto, a teologia do texto, tá? Então a gente vai trabalhar algumas dessas questões, claro, no nível mais básico, no nível mais basilar, mas caminhando aos poucos acerca disso. Então, muitos comentários não trazem essa perícope de João 7, 53 a João 8, 11, por crer que esses manuscritos, ou os manuscritos originais, não continham esse trecho da mulher adúltera. Vamos lá. A pergunta talvez norteadora para a gente, antes da gente começar essa aula, é
como que se chega ao entendimento de que um texto não está contido nos manuscritos originais, nos manuscritos mais antigos, né? E essa pergunta, na verdade, nada mais é do que a compreensão de como nós chegamos à Bíblia que nós temos hoje, ou mais especificadamente, como que a gente chegou ao Novo Testamento que a gente tem hoje, com 27 livros, com os capítulos, com os versículos. E isso é uma história mais longa de como se começou acerca disso. Então, a primeira questão para a gente tratar é que esse assunto ele tem a ver com uma área da teologia que a gente denomina como crítica textual, né? O que é a crítica textual? A crítica textual é também chamada de baixa crítica, porque é a crítica, e aqui crítica não é no sentido pejorativo, mas no sentido de análise, é o tipo de análise bíblica que se busca compreender qual o texto original aqui lá do Novo Testamento, né? Como que eu sei que o texto de Mateus é o texto de Mateus, o de Marcos é o texto de Marcos, o de Lucas é o texto de Lucas, o de João é o texto de João. Então essa área da ciência que estuda isso é chamada de crítica textual ou de eidótica, né? Que é nada mais do que a crítica baixa, a análise de vários manuscritos ou vários textos daquela época para se chegar ao texto que a gente tem hoje. Então vamos lá. A primeira verdade que a gente tem é de que a gente não possui conhecimento de nenhum manuscrito ou que a gente chama de testemunha original, né? O que eu quero dizer com original? A gente não tem nenhum texto dos autores bíblicos, né? O texto lá de Marcos, escrito na década de 50, 60, você não tem lá uma cópia do livro inteiro de Marcos datado do ano 50 ou 60. Você não tem o texto de João datado ali no final do primeiro século. A gente simplesmente não tem os originais. O que a gente tem são cópias, né? Cópias desses originais que eram passados pelos chamados amanuenses ou pelos escribas, né? E esse trabalho dos amanuenses, dos escribas, ele de fazer a cópia bíblica, faz com que o texto bíblico agora ele seja produzido em diversas cópias, né? E aí a gente precisa compreender primeiro como um texto ele nasce, como um texto ele é produzido. A história é muito longa, a gente poderia passar aqui horas e horas falando simplesmente acerca desse assunto, né? Mas em resumo, o primeiro evento tem a ver com o evento vivido, né? O evento vivido é o que a gente tem no texto, que não é o evento escrito, ele é o evento vivido. Então, no texto de análise de hoje, o evento vivido seria o encontro em si de Jesus com a mulher adúltera. Esse é o evento vivido. O segundo passo que a gente tem é o evento escrito, que é quando João, né, ou a teologia joanina, a tradição joanina, se preocupou em fazer relato acerca do evento vivido. E isso a partir da memória, da tradição oral, ou seja, daquilo que era narrado pelas pessoas, e também por pesquisa, como exemplo Lucas faz uma pesquisa acerca dos fatos que acontecem. Então esses eventos que são vividos, agora eles são trazidos ao papel, né? Na época não era o papel, né? É trazido então ao papiro, ao códice, e nesse códice, que é uma espécie de livreto lá no qual eles faziam a cópia, é relatado então os eventos, né? Então João ele escreve lá os eventos do encontro de Jesus com a mulher samaritana, do encontro de Jesus com os discípulos, lá em Caná da Galileia, com a mulher adúltera. Então isso é um evento escrito, tá? Terceiro, você tem agora as cópias. O que são as cópias? Né? Uma vez que João escreveu, possivelmente ele escreveu quantas cópias? Talvez uma, talvez duas, talvez três, né? Mas a gente entende que, diferente de hoje, onde a gente tem o processo da imprensa,
onde você faz milhares de cópias em uma só impressão, naquela época toda cópia era feita à mão, ou seja, João precisaria passar ditando ou escrevendo palavra por palavra daquilo que ele está escrevendo do seu evangelho. Então, possivelmente, o autor em si, ele fez poucas cópias, e essas cópias, elas precisavam ser reproduzidas se outras igrejas ou outras pessoas quisessem essa cópia, né? Então, vamos supor lá que Paulo escreve uma carta para a igreja de Gálatas, lá para a Galácia. A igreja da Galácia recebe essa carta, mas Paulo escreveu uma carta para a igreja de Galácia. A igreja de Éfeso tem interesse em ter também essa carta da Galácia. Então, o que acontece? Ou Paulo teria que escrever uma nova carta e repetir essa carta, copiar, ou alguém que tinha posse da carta de Paulo à Galácia teria que copiar essa carta para ser enviado para Éfeso. E assim, as produções elas iam acontecendo. Lembrando que essas produções elas eram extremamente caras. No caso aqui do códice, isso ainda facilitou por baratear um pouco, né, a cópia, mas mesmo assim, essas cópias elas não eram feitas em grandes centros de produção, eram poucas cópias que eram feitas, né? O grande volume de cópias do Novo Testamento, ele se dá a partir do quarto século, quando Constantino se converte, e a partir da conversão de Constantino, se cria os centros de manuscritos, né, que são chamados de scriptorium, ou scriptório, né, no plural. Então, essa scriptória, que são os centros de manuscritos, eles contratavam escribas profissionais, onde esses escribas faziam, então, as diversas cópias. Então, é assim que a produção do texto no mundo antigo está acontecendo. Poucas cópias sendo produzidas nos primeiros séculos e depois, a partir do quarto século, você vê um grande volume de cópias. Quando a gente faz análise do texto bíblico, o que a gente tem hoje, o que sobreviveu para a gente hoje, é justamente isso. Muitos fragmentos de cópias até o quarto século, então a gente não tem quase nenhum texto completo dos evangelhos, por exemplo, nos primeiros 4 séculos, e aí você tem uma grande produção acontecendo a partir, então, do quarto século, com o surgimento dessas escriptórias ou dos scriptoriums, né? Então, vamos lá. Como que se define o texto que a gente tem hoje? Então, o que a crítica textual estabelece para estabelecer que o texto que a gente tem é o texto mais original, é o texto original que saiu lá da mão do João, ou mais próximo, né? Hoje a gente fala um termo que a gente chama de texto inicial, né? E não texto original, porque o texto inicial é o primeiro texto que a gente consegue chegar, né? E não necessariamente o texto que estava na mão do autor, mas o texto que a gente entende que é o primeiro texto, mais próximo do autor que a gente consegue chegar. Tá? Então, nesse texto inicial que a gente tem, são estabelecidos vários critérios para se chegar ao entendimento, né, de qual texto possivelmente é mais antigo, né? Então, tendo em vista, por exemplo, que o Novo Testamento ele tem cerca de 5.500 cópias, ou manuscritos, ou o que a gente chama de testemunhas, na verdade, que são manuscritos e outros tipos de textos, né, que são escritos. Se você tem 5.500, como que você chega ao original? Você vai fazer comparação, né? E nessa comparação se necessita criar alguns critérios, que são critérios para se determinar o texto original. A crítica textual chama isso de critérios externos e critérios internos. Os critérios externos têm a ver com questões externas ao texto, datação do manuscrito. Então, vamos supor o códice, de quando ele é? Do primeiro século? Ele é do segundo? Ele é do terceiro? Ele é do quarto século? Origem, aonde foi produzido esse texto? Esse texto foi produzido na Alexandria, foi produzido no mundo grego, foi produzido no mundo egípcio, foi produzido na Europa, foi produzido nas Américas. Então, assim, quanto mais próximo do evento, a gente entende que é mais provável que esse texto seja o original. Quanto mais antigo o texto, também a gente entende que seja mais original. Então, isso tem a ver com os critérios externos, né? Qual o tipo de caligrafia, né? Por exemplo, a gente sabe que o texto koiné,
o grego koiné, que é o grego que o Novo Testamento foi escrito, os primeiros manuscritos trazem o que a gente chama de uma letra maiúscula ou uma letra uncial. O que é a letra maiúscula? Todas as palavras são escritas em maiúsculos, sem acento, sem vírgula, sem nada. E por que era feito assim? Para se economizar espaço, né? Então você, como o papel, o papiro, né? Ali o códice ele é muito caro, você precisa economizar espaço, né? Então você cola todas as palavras. Então é como se você estivesse escrevendo. Imagina lá João 3,16, escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Só que está escrito tudo em letra maiúscula, sem acento, sem vírgula, sem nada, tudo junto, né? Então, isso é um tipo de escrita, né? É um tipo de escrita que está ligado aos primeiros séculos. A partir depois, conforme a escrita vai evoluindo, a gramática vai mudando, o texto ele começa a ter maiúsculo e minúsculo, começa a ter acentuação, alguns sinais gráficos. Então, quando a gente pega um texto que a gente vê já um desenvolvimento maior de caligrafia, de gramática na escrita, a gente entende que esse é um texto posterior, né? E quando você pega um texto escrito como era escrito no primeiro século, segundo, onde todas as letras estão em maiúsculo, você entende que esse texto é um texto anterior, tá? Então, assim, esse é outro critério. Então, critério da caligrafia, critério da origem, onde foi escrito, critério da datação do códice ou do material, né, o qual está sendo utilizado para escrever. Esses são critérios externos ao texto. E critérios internos têm a ver com a teologia do texto mais especificadamente. Então, por exemplo, vamos supor que por exemplo, Marcos ele tem o que a gente fala de um grego mais pobre, menos rebuscado, né? Diferente de Lucas, por exemplo, que tem um grego mais próximo do clássico. E aí ele faz as ligações com a palavra e, né? Que no grego ali é o kai. Então ele faz todas as ligações dele com a mesma conjunção. Pá, 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 pá. Então isso é um estilo de escrita, né? Então você consegue ler o texto de Marcos e identificar o estilo da escrita dele. Então, o critério interno é isso, você vai identificar o estilo, a gramática, vocabulário utilizado, tudo isso são critérios para se utilizar, para se fazer, então, critérios internos. Então, o que é a crítica textual, que estabelece, por fim, o texto que tem que estar, o texto mais próximo do autoral, ele estuda a comparação desses manuscritos, para que, através de critérios externos e internos, se cheguem ao texto mais próximo. E isso é fácil, ou tem mais confiabilidade e mais credibilidade quando você tem um alto número de manuscritos. Então, é muito mais fácil você fazer comparação quando você tem mais material para se comparar, né? Então, por isso que a gente vai ver que entre todas as edições do texto grego, elas se convergem ou elas têm similaridade em 90% do texto, 95% do texto, então é um número muito alto de convergência. Então, o que a gente tem nas nossas escrituras são textos de uma confiabilidade muito grande. E aí você vai encontrar poucos textos que são questionados se são textos que saíram da mão do autor ou não. Poucos textos. Por exemplo, final de Marcos 16, do 9 até o final. João, agora 7:53 a 8:11, né? Então esses são, acho, os dois textos principais do Novo Testamento. O Novo Testamento inteiro são os dois mais questionados, né? Se devem estar ali, entender como um texto do João e do Marcos mesmo, né? No caso desse texto aqui, de João, no caso desse texto aqui de João, qual o problema que a gente encontra na crítica textual com esse texto aqui? Vamos começar pelos critérios externos. Dentro daqueles critérios externos que a gente viu aqui, um problema que a gente tem é que a gente só encontra esse texto de João nos manuscritos menos antigos, só a partir do quarto, quinto século, que é o primeiro texto que vai trazer é o texto de Beza, que é um manuscrito ali do quarto, quinto século. Antes disso,
quase todos os manuscritos que a gente tem, que são manuscritos que normalmente são próximos do autor e que quase em todos os textos eles têm uma grande qualidade textual por estar próximo do autor, eles não trazem esse texto de de João 7, 53 a 11. Por exemplo, o papiro 66, papiro 75, o texto de Alexandrina, o Códice de Alexandria, o Códice Sinaítico. Então, todos esses são textos extremamente confiáveis, mas que não trazem o texto de João 7, 53 e 11. Né? Além disso, você também não contém, além disso, você também não possui várias das versões mais antigas menção desse texto. Por exemplo, testemunhas latinas, testemunhas siríacas, copta, armena, pais da igreja, então teólogos ali dos primeiros séculos, como Orígenes, Crisóstomos e outro, não citam esse texto. Então, o que isto mostra? Numa ideia de critério externo, isso mostra um argumento muito fraco para a inserção desse texto, uma vez que os manuscritos mais antigos não trazem, as versões mais antigas não têm, e os pais da igreja, os primeiros, também não citam esse texto, tá? E aí, nos critérios externos, quando que você começa a ter esse texto? A partir lá do IV século, você tem algumas menções de pais da igreja, você tem algumas menções de alguns manuscritos, mas que são manuscritos que a gente chama posteriores. Atrelado a isso, você tem também alguns critérios internos que vão contra esse texto ser um texto de João, vamos dizer assim, tá? Ou, de João, vamos dizer. Que é, por exemplo, o vocabulário utilizado, você tem nesse trecho alguns vocabulários ou palavras que não são utilizadas no Evangelho inteiro de João, o estilo grego, aqueles que estudam, dizem que é um estilo de grego diferente, né? Então, isso são alguns argumentos internos também que vão contra o próprio texto, né? E um dos fatos, talvez, de esse texto também não se encontrar em nenhum dos outros sinóticos ou outros evangelhos, né? Ainda que isso não seja argumento conclusivo, tá? No entanto, você tem, sim, algumas pessoas que questionam isso, né? Por exemplo, Papias, um discípulo de João, parece ter conhecido esse texto, né? E, por exemplo, Eusébio fala que Papias, que foi discípulo de João, ele fala de uma história de uma mulher que foi acusada sobre os seus pecados, né? Diante das autoridades. Agostinho, também um dos pais da igreja, cita esse texto e diz que esse texto ele foi tirado porque algumas pessoas podiam fazer um mau uso desse texto, como se Jesus estivesse permitindo o adultério, né? Quando ele diz, vai e não peques mais, tipo, tá, adulterou, vai e não peques mais. Então isso é um argumento que Agostinho utiliza para falar que na verdade esse texto foi tirado, né? Não que ele foi incluso, tá? Mas o que me parece aqui, nessa conclusão, é que os argumentos, a gente não consegue ter uma palavra conclusiva acerca disso, mas que os argumentos, eles são mais fortes para se entender que esse texto não foi um texto que saiu da mão do João, tá? Mas que possivelmente seja uma história verídica. Então não quer dizer que porque não saiu da mão de João, que não é uma tradição verídica. Que seja uma tradição verdadeira e que seja uma tradição ligada à tradição joanina, tá? E que faz jus à própria teologia de Jesus, né? Ou a ideia de Jesus, que veio não condenar, mas salvar, né? Como o texto, a teologia do texto traz bem isso, né? Então, eu acho que a grande questão é que a gente deve compreender que na soberania de Deus, né? Eu acho importante a gente trazer isso para a gente compreender o porquê que as Bíblias trazem essa nota de estudo ou os comentários, mas ao mesmo tempo entender que Deus permitiu que esse texto fosse incluso em algum momento da história e que fizesse parte da nossa Bíblia Sagrada, contando uma história
de Jesus com essa mulher adúltera, tá? Que não foi escrita por João, talvez, mas que aconteceu de fato e que foi permissão de Deus que estivesse, né, nas nossas escrituras ou na Bíblia, tá? Então, eu acho que tendo dito isso, passando por essa primeira pergunta, né, que é a questão do porquê dessa nota de rodapé, agora a gente vai, no texto em si, fazer algumas pinceladas, né? Então, João 8:1 diz que Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras, né? Foi para o Monte das Oliveiras, e é isso, né? João 8:1, na verdade, diz só isso, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, os 7:53, cada um foi para sua casa. Se a gente voltar um pouco à cena, te lembro o que está acontecendo no templo. Jesus vai para a festa dos tabernáculos, escondido dos seus irmãos, lá ele se apresenta, começa a pregar. As autoridades enviam policiais do templo para prender Jesus. Esses policiais ficam maravilhados com a pregação de Jesus, não prendem. Então se começa o questionamento justamente se essas pessoas têm sido enganadas por Jesus, né? E as autoridades, elas questionam a autoridade de Jesus. No final dessa discussão, diz que cada um então foi para sua casa. E que no final dessa discussão, ao cada um ir para sua casa, Jesus sobe para o Monte das Oliveiras. Isso é curioso porque o Evangelho de Lucas traz várias menções onde Jesus, ele de dia estava no templo ensinando e de noite estava no Monte das Oliveiras orando. Por exemplo, Lucas 21:37 diz: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no Monte das Oliveiras, né? Um teólogo, Carson, ele aponta que alguns termos incomuns, né, como a gente disse, né, que esse trecho traz alguns termos que não são utilizados por João, aqui nesse trecho, né, versículo 2, por exemplo, traz a palavra madrugada, que é uma palavra que nunca acontece em João, ou o termo paragnomai, né, que também acontece em Lucas, em Atos, mas que é raro, né, o que a gente chama de uma pax legomena, que é um termo que acontece uma única vez, né, no Evangelho de João. Também o que é interessante aqui é fazer essa conexão de Jesus sempre subido ao Monte da Oliveira para orar, né? Jesus, ele tinha esse hábito sempre de se retirar para fazer oração ao Pai e para ter essa conexão com o Pai. Alguns dos pais da igreja vão fazer a conexão justamente do Monte da Oliveira com a ideia da unção, né? Uma vez que Monte da Oliveira, a gente lembra da palavra óleo, e óleo vem a palavra crismas, né? Tem alguma coisa a ver com a palavra Christos, que é o ungido. Então, o óleo tem a ver com unção. E aí, por exemplo, Agostinho vai falar que o Monte da Oliveira é sim o local da unção, né? Ou seja, o local que Jesus subia para orar, tem intimidade com o Pai, né? Onde o ungido tinha unção, né? E aí ele, ao ter unção, ele descia no templo de manhã para fazer as suas orações. E aí é interessante ver essa vida comum de Jesus no templo, assim como outros mestres da mesma época. Jesus também tinha essa proximidade, né? Jesus é um judeu, né? Um judeu do primeiro século. Então, ele participava da vida do templo, da vida da sinagoga, ele ensinava no templo, ele participava da sinagoga, né? E isso está acontecendo aqui no versículo 2 e no versículo 3, se a gente observar, né? João 8, 2 e 3 diz assim: de madrugada, né, que eu falei o termo, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus assentado os ensinava. Tá? Algumas questões aqui é ver essa relação de Jesus com o templo. Lucas, por exemplo, nos traz várias menções de Jesus no templo, né? Lucas 19:47 diz que diariamente Jesus ensinava no templo, ou seja, uma atitude diária de Jesus de ir ao templo orar. Então imagina a cena, né? Assim como eu estou sentado aqui, né? Hoje, quando a gente pensa no ensino, talvez a gente vê a figura do pastor ou do professor em pé ensinando um auditório. Naquela época era muito comum que os mestres eles se sentavam enquanto seus alunos ficavam em pé.
Isso era bem o inverso daquilo que a gente vê hoje. E a gente vê então a cena aqui no versículo 2 e 3, aonde diante então dessa cena onde Jesus está ensinando, você vê uma mulher sendo trazida, pega em adultério, né? É isso que a gente vê lá no versículo 3. Então os escribas, de novo aqui a palavra escriba, ela aparece somente aqui em João, a palavra gramateus, né? E quando ela aparece em Lucas Atos, ela está sempre relacionada também com o movimento farisaico. Então a gente entende que possivelmente alguns desses escribas podem pertencer ao movimento farisaico, ainda que isso não seja a regra, né? Só poderia ser um escriba sem necessariamente ser um fariseu, mas haviam vários fariseus que também eram escribas. Os escribas estavam preocupados com a escrita, com a permanência da lei, com o estudo, né, da lei. E aí diz então que esses escribas e fariseus, ou seja, doutores da lei, trouxeram à presença deles uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante em adultério. Então, o que é interessante aqui é que a gente tem na cena esses doutores da lei, né, esses estudiosos, esses religiosos, pegam uma mulher em flagrante no adultério e colocam então no centro onde Jesus estava ensinando para questionar ou para testar aquilo que Jesus faria com essa mulher, né? Se o texto ele está seguindo uma lógica cronológica, tanto o texto anterior, que é o texto de João 7, o texto posterior, a partir do versículo 12, me parece que o cenário é a festa dos tabernáculos, uma festa então de 7, 8 dias. Nessa festa do tabernáculo, possivelmente havia muita alteração, né? Uma festividade judaica, sempre uma festividade de muita alegria, mas essa alegria está envolvida também com dança, com vinho, com outros elementos ali, né? E que talvez alguns judeus passavam, né, do limite e praticavam também carnalidade, vamos dizer assim, pecados, né? E aqui talvez a mulher ela aproveita essa cena da festa para atrair o seu marido ou para fornicar, né, com esse cara, sendo ela talvez já prometida para alguém. Aqui o grande questionamento que se faz é justamente se essa mulher ela foi pega em adultério, se ela era uma mulher casada e que foi pega em adultério, porque não há menção do marido dela, ou se ela era o que a gente chama de uma noiva que teve relação sexual antes do seu casamento, né, com outro rapaz que não seu noivo, né? E aí essa mulher ela foi colocada ali para ser apedrejada. E por que esse questionamento? Por quê? Lá em Levíticos 20 e em Deuteronômio 22, é previsto que a mulher que estava prometida para o casamento, vamos ler aqui, Deuteronômio 22, 23 e 24, tá? Deuteronômio 22 e 23 diz assim: se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem encontrar na cidade tiver relação com ela, então imagina a cena, uma mulher virgem que está prometida, ela está noiva, e outro homem encontra e tem relação com ela. Vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça porque não gritou por socorro, e estando na cidade, o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal de vocês. Ou seja, o que a lei previa no Antigo Testamento: se uma mulher que é noiva for pega em adultério ou em flagrante, ela deve ser levada juntamente com o agressor ali, e os dois devem ser apedrejados até a morte, tá? Então, parece uma cena muito parecida com o que está acontecendo aqui, né? Os dois devem, ela foi levada, na verdade os dois não, né? Ela foi levada para ser apedrejada. Aqueles que entendem que possivelmente não seja uma noiva, mas uma mulher casada, pegam o termo gunê, que é o termo mulher, que normalmente representa uma mulher casada, ou moiroi, que é o termo aqui para adulterar, que também é o termo utilizado para adultério dentro do casamento, né? E pegam a lei para dizer que a lei não era cumprida a rigor dessa forma. Por exemplo, o que
a lei, ela previa para o adultério. Previa que os dois deveriam ser mortos, mas não dizia como, tá? Isso a gente vai ver lá em Deuteronômio também e Levíticos 20:10, né? Então, se for pego em adultério, os dois devem morrer, mas não diz como. A Talmud, o judaísmo, né? Vamos dizer assim, uma das leis do judaísmo é que deveriam morrer por estrangulamento, mas isso nem sempre acontecia, isso não acontecia, de fato, né? No primeiro século. De fato, no primeiro século, nenhuma dessas leis elas se cumpriam, né? Então, os judeus eles não há relato, né, de apedrejamento até a morte e nem de estrangulamento, embora a lei previa isso, tá? Então, há o questionamento se aqui é uma mulher casada ou uma mulher prometida. Independentemente do fato, o que a gente vê é que essa mulher ela é pega no ato do adultério, né? Ela é pega no ato ali durante a festa. E, por algum motivo, o homem desaparece da cena, né? Então, não sei se fugiu, não sei se não quiseram acusar e trouxeram apenas ela para ser condenada, mas de fato quem é trazido à cena é apenas a mulher, né? Então se questiona Jesus justamente o que se deveria fazer com essa mulher. Percebe que Jesus é colocado, como muitas vezes acontece no Novo Testamento, ele é colocado numa bifurcação, ele é colocado contra a parede, né? Porque ou ele tem que rejeitar a lei de Moisés, ou ele tem que ir contra aquilo que o público ele compreendia, né? Ou ter um comportamento extremamente impopular, né? Porque se ele fosse a favor da lei de Moisés, ele apedrejaria a mulher, né? Ou mataria ela. Só que isso não era popular, né? Isso não era cumprido, né? Quem tinha o poder da lei capital era apenas o Império Romano. Os judeus, a religiosidade judaica não tinha esse poder da pena capital. Tanto que Jesus, quando ele é levado para ser morto, os judeus eles não podem, eles levam para Roma, e Roma tem a palavra da pena capital de Jesus, né? Então aqui da mesma forma está acontecendo isso, né? Se Jesus diz que ela tem que morrer e ser apedrejada, então ele está se opondo ao Império Romano, que é o único que tem essa autoridade da pena capital, e o judaísmo não pratica isso. Agora, se ele permite, ele vai contra a lei de Moisés, que diz que ele deveria, então essa mulher morrer, né? Então Jesus ele é colocado aqui realmente numa situação complicada, mas vamos ver como que a situação ela discorre, né? Então a partir do versículo 4, o texto diz assim, e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, aí percebe então que eles vão agora revogar a lei, né? Eles vão revogar não, eles vão citar a lei. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E aí há uma menção talvez talvez ela ser noiva, né? E o Senhor, o que tem a dizer? E eles diziam isso tentando, para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia sobre a terra, com o dedo. Interessante, né? Aqui, então, eles querem testar Jesus, querem acusar Jesus. Isso está acontecendo no capítulo anterior, né? Diz que ainda não é chegada a hora de Jesus. Isso se repete várias vezes no Evangelho de João, né? A hora de ver esse movimento, né, contra o ministério de Jesus, mas ainda não é chegada a hora, ainda não é chegada a hora. Aqui da mesma forma, né? Ainda não é chegada a hora. Eles tentam acusar Jesus e Jesus está ali sentado, né? Lembra que Jesus está sentado ensinando? Ele escreve com o dedo na terra. O que Jesus escreveu? Não sabemos, né? Então há um debate, vamos dizer assim, ou especulação, talvez, o melhor termo é especulação, do que Jesus teria escrito nesse momento, tá? Alguns sugerem, por exemplo, Joaquim Jeremias, Agostinho, Ambrósio, que Jesus escreveu Jeremias 17:13, tá? E Jeremias 17:13 diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. Os nomes dos que se afastam de ti
será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, fonte de água viva. Então Jesus estava escrevendo ali esse texto de Jeremias 17:13, né? Escrevendo no chão o nome daqueles que se afastam, né? Alguns escritores como Joaquim Jeremias, Agostinho, eles defendem isso. Jerônimo, um pai da igreja, vai dizer que Jesus estava escrevendo o nome ou o pecado daqueles que estavam acusando a mulher. Um teólogo chamado Manson, ele diz que Jesus estava imitando os magistrados ou os juízes romanos que antes de proferirem a sua sentença, escreviam no papel. Então, como se Jesus estivesse escrevendo: aquele que atira a primeira não tiver pecado, atira a primeira pedra, ou se ninguém te condena, eu também não te condeno, e depois lê-se essa cena, essa prescrição, né, que ele está fazendo, né? E aí há outras diversas conjecturas, né? O fato é que a gente não sabe, né? Talvez a gente, só quando a gente chegar no céu, a gente vai poder perguntar para Jesus: Jesus, o que tu escreveu lá quando o Senhor encontrou aquela mulher, né? Mas a gente sabe o que ele fala. Se a escrita de Jesus não é clara aqui, a fala dele é clara, né? E no versículo 7, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levanta. Então ele diz: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra, né? Então, qual é a resposta de Jesus? Jesus confronta eles com eles mesmos, né? A resposta de Jesus não é atirem ou não atirem, olhem para dentro de si. Se vocês se acham na posição superior a ela, de estar sem pecado, vocês podem ser o primeiro a tirar essa pedra, né? E diz o versículo 8 que daí ele se inclina novamente e continua a escrever no chão. Alguns dizem que ele até, assim como Deus escreveu com o próprio dedo ali, entregou na tábua para Moisés o decálogo, Jesus também escreve a sua sentença, né? Ou aquilo que ele estava, o amor ao próximo ali também no chão, né? Mas ele evoca então essa reflexão interna de que aqueles que tivessem sem pecado aqueles que fossem indesculpáveis diante de Deus, ou inculpáveis, deveriam ser os primeiros a atirar a pedra. E diz o texto, então, que as testemunhas foram saindo uma a uma, né? Mas eles ouvindo, saindo um a um, começar pelos mais velhos até os últimos, ficando apenas Jesus e a mulher, né? É curioso essa cena, até pela ordem que o texto narra de quem saiu, né? Os mais velhos e depois os mais novos. Até talvez pensando aqui numa ideia de maturidade ou de consciência própria, né? Os mais velhos como aqueles que têm uma consciência mais aguçada de conseguir refletir acerca dessa verdade, né? De que, poxa, eu tenho os pecados, eu não sou digno de ser o primeiro a tirar a pedra. Então foram saindo um a um, né? E sobra só Jesus e a mulher. Jesus então se levanta de novo, diz: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus diz: também eu não te condeno, vai, não peques mais. Jesus sabe que a mulher ela pecou. O que ela fez é errado. Ninguém diz aqui que ela fez é correto. O pecado do adultério é claro no texto. Jesus não excusa o pecado de adultério dessa mulher. A grande questão é que, apesar do pecado, Jesus continua tratando ela como um ser humano, digna de respeito e de amor, e de que o amor de Deus é maior e cobre uma multidão de pecados, né? E de que o que Jesus espera dessa mulher é que ela vai e não peques mais, é que ela tenha o fruto do arrependimento verdadeiro. O arrependimento que diz o apóstolo Paulo, né, que a tristeza segundo Deus que produz arrependimento, né? O tribunal dos homens é impiedoso. O tribunal dos homens condena e julga as pessoas. O tribunal dos homens fere tanto o espírito quanto o corpo. O tribunal dos homens mata as pessoas sem conhecerem a sua história. O tribunal dos homens julgam as pessoas sem darem a oportunidade para que elas confessem, se arrependam e mudem de vida.
O tribunal de Deus é justo, é verdadeiro, mas ele também dá oportunidade para que as pessoas se arrependam e que uma vez que se arrependam, né, como o que está escrito na terra, né, uma vez que passa a mão, já ninguém mais sabe o que foi escrito. O próprio profeta diz, né, que os pecados, nosso Deus não se lembra mais. Né? Não porque Deus sofre de amnésia, mas porque o sangue de Jesus e o sacrifício de Jesus é suficiente para que a gente alcance o verdadeiro perdão, para que a gente mude de vida e recomece. Né? Então esse texto é, na verdade, um convite muito forte para aquelas pessoas que se encontram nas suas mazelas, nos seus pecados e se acham indignas de recomeçarem, indignas de começarem, indignas de irem, indignas de fazerem algo para Deus, indignas de serem algo para Deus. O texto diz: você não é indigna porque Deus te fez digno, porque Jesus, com o sangue dele, nos fez digno. Com o sangue dele, ele nos propiciou a possibilidade de recomeçar, de se arrepender, de continuar apesar dos apesares. Esse texto também denuncia a nossa hipocrisia, a nossa julgamento, a nossa falta de humanidade, de abraçar aquelas pessoas que se arrependem e que querem reconciliação e que querem nova vida com Deus. Né? Então, a minha oração é que esse texto possa produzir em nós um fruto de arrependimento e nos ajude a amar mais as pessoas nas suas condições, né? Olhando para elas, dizendo: ninguém te condenou. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais, continua a tua vida, segue em frente. Jesus é contigo, Ele quer que você mude de vida e que você transforme a sua existência. Que Deus te abençoe nesse estudo, espero ter sido enriquecedor e que possa haver crescimento. Né? A gente continua na próxima semana a partir do versículo 12. Deus abençoe a sua vida.